Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Nós estamos aqui para nós gravarmos mais um vídeo da nossa querida lição dos adultos, no caso, uma meditação rápida da leitura diária, que se encontra hoje no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, que diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Esse texto, cujo tema hoje é Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, nós podemos destacar algumas coisas dele. Primeira coisa que eu quero destacar com meus queridos irmãos é a expressão lei. Essa palavra aparece aqui em todo esse livro de Romanos, nesse capítulo vai aparecer bastante essa palavra lei. E de acordo com alguns estudiosos, meus queridos, a lei em Paulo, ela não tem divisões, né? Por que eu estou falando isso? Porque costumam, às vezes, ler até em lição, já li isso até em lição nossa, essa divisão da tal da lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Por que existe essa divisão, dessa divisão didática? Alguns usam ela, inclusive, para argumentar que Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus cumpriu a lei, ele não estava se referindo a toda a lei como nós entendemos, que Jesus teria cumprido sim a lei, mas a lei que ele cumpriu foi a lei cerimonial e a lei moral. E dentro da lei moral vai estar incluído ou incluso algumas questões que são muito debatidas no meio da igreja, ok? Eu não gosto muito dessa divisão, particularmente, até porque eu entendo que quando a Bíblia fala, principalmente na teologia paulina, sobre Cristo ter cumprido a lei, eu entendo que essa lei é um total. Jesus cumpriu a lei, tá? Não tem essa divisão toda que alguns fazem para justificar uma determinada tese teológica da sua igreja ou de opinião própria. Esse é um ponto que eu quero destacar com vocês aqui. O segundo é que o versículo 3, parte A, fala que a lei ela foi incapaz. Não é outro ponto importante sobre a lei, não é quer dizer que a lei ela é ruim. Até Paulo mesmo vai dizer que a lei ela é boa, a lei ela é espiritual. Mas por que ela foi incapaz? Por que ele fala que ela foi incapaz? Porque a lei, como nós sabemos, ela tem como objetivo levar o homem até Deus. A lei ela não é ruim, até porque a gente vai ler na Bíblia, quem foi que deu a lei? Foi o próprio Deus. Mas a lei, para que ela possa alcançar esse objetivo de levar o homem à presença de Deus, podemos dizer assim, de uma forma até meio simplória, o homem precisa aceitar as suas diretrizes, precisa aceitar as suas ordens, precisa conhecer e entendê-la e praticar. Mas como o homem não tem uma condição, digamos assim, espiritual, uma estrutura, uma capacidade espiritual para cumprir aquilo que a lei manda, ela acabou meio que fracassando. Por isso que ele fala no versículo 3, porquanto que era impossível a lei. Não é que a lei seja ruim, ruim não é a lei. Ruim somos nós, homens, pecadores, homens, tá? Que não conseguimos cumprir o que ela manda. Essa é uma outra observação. Mas aí a Bíblia fala também, meus queridos, que a parte C do versículo, que Jesus, para que isso pudesse ser possível, ele se fez carne. O texto fala assim, bem aqui, ó. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, o homem não foi capaz, o homem não é capaz, e o homem nunca será capaz de vencer o pecado pela própria carne. Mas o texto bíblico fala que Jesus se fez carne. E aqui nós podemos observar o que significa isso. Jesus se fez carne por nós, tá? Primeiro, que Jesus é a nossa oferta pelos pecados, ou seja, não precisa, já venho falando isso aqui, não precisa ninguém fazer nada, não precisa sacrificar, não precisa fazer mandiga, não precisa pagar promessa, não precisa fazer 1000 orações, não precisa fazer nada, nenhum tipo de obra nos levará para o céu, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados em sua carne. Esse é um ponto. Segundo, na carne, Jesus condenou o pecado. A lição desse domingo vai falar exatamente sobre esse ponto, né? Da encarnação de Jesus. Aqui
a gente observa como é importante entendermos que Jesus de fato se tornou carne por nós. Terceiro, Jesus cumpriu a exigência da lei. Tá? Isso aqui já está no versículo 4, parte A. E por último, Jesus nos libertou do poder da carne para vivermos no Espírito. Ok? Então, meus queridos, essa é a nossa palavra de hoje, nessa quarta-feira. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.